Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerdverso Cast, episódio número 76. E agora chegamos aqui para dizer para vocês que a gente já assistiu, é claro, o filme então Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Doutor Estranho 2, com toda a expectativa, toda a hype em cima de um dos filmes mais esperados do ano, talvez o filme mais esperado do ano, com certeza o mais esperado da Marvel desse momento que nós estamos agora, né? E assistimos então na pré-estreia, no dia 4 de maio, e estamos aqui agora gravando com vocês para contar o que a gente achou do filme, como que foi encontrar esse filme tão aguardado, o que a gente compreendeu do filme, algumas análises nossas para te ajudar a entender algumas partes que talvez não tenham ficado tão claras, referências, teorias, nossa nota, tudo sobre o filme mais esperado da Marvel de 2022. Mas antes que a gente comece a falar qualquer coisa, deixa eu receber aqui meu parceiro Leandro Viana. E aí, meu, tudo bem? Grande presença de Diegueira aí, o cara cheio de mistérios, pessoal enlouquecido querendo saber se a gente gostou ou não do filme. Mas então, vamos parar de enrolar aqui, vamos começar com os abraços, salves, beijos, porque hoje, né, a conversa vai ser se realmente Doutor Estranho 2 é o filme do ano ou se ficou devendo. Mas então, nossos salves, abraços e beijos é oferecimento do curso Propulsa, que é preparação para Enem e vestibulares em matemática. Então procura lá no YouTube o canal do Propulsa. E os abraços de hoje, então, são para Beatriz Cantalice, Vitória Cerqueira, Caio Maciel, Pedro Machado, Carlos Henrique, Maiara Cordeiro, para Michele Souza, Ti Campelli, Henderson Lima e para o Lucas Jesus Diegueira, por onde começar, meu grande amigo, aí tipo, esse filme era o mais esperado do ano, tu já falou isso, né? Pra mim, com certeza era. Pra ti também, pra maioria dos Também. fãs aí, pra maioria das pessoas. Em primeiro Sim. lugar, é um ótimo filme, né? Não tem como dizer assim que o filme é ruim, mas não é um filme épico. Vamos por partes aqui. Nós colocamos aí muita expectativa em cima do filme. A gente elevou ele a um nível que talvez Sim. assim o filme nunca se propôs a estar. Na verdade, quem estava envolvido aí na produção ajudou, né? Falaram que o filme seria algo muito maior e melhor aí que Homem-Aranha. Eu acho que nem chegou aos pés, Diego, assim, de Homem-Aranha, de Spider-Man. Eu saí É, extasiado lá em dezembro, na hora do sim, Homem-Aranha. De Doutor sim, Estranho, sim, eu saí, assim, digerindo tudo que aconteceu, cara. sim. Sim. É exatamente isso, cara. Eu leio que fomos para o cinema, imagino que muitos de nós, assim, a gente que é fãzaço do MCU, que estava aguardando para esse filme, a gente foi para o cinema com uma expectativa muito alta, por culpa nossa um pouco, mas também por culpa de quem tá aí alimentando isso nas redes sociais, né? Assim, seja a produção, seja os insiders. Então a galera criou uma hype gigantesca e a gente foi pro cinema querendo, né, ver esse filme realmente que se propunha a ser ainda maior do que Homem-Aranha. No entanto, né, o Homem-Aranha, o Sem Volta para Casa, ele chegou de mansinho, né, primeiro com o título, e o título já foi um título de muito peso, né? Poxa, Sem Volta para Casa foi um título forte. Depois a brincadeira com a possibilidade do Tobey e do Andrew, né? Uma brincadeira muito legal. Então, Homem-Aranha roubou, né? Roubou a cena de um jeito, assim, chegou e esculachou. Foi um filme muito irado, muito legal, com muitos momentos incríveis. E aí começou a ficar difícil pro Doutor Estranho. E depois a gente vinha falando, né, cara, assim, que né, pelo menos assim, estava muito incomodado com 2 horas de filme, com tudo o que o filme estava propondo, né? Tudo que o filme estava ameaçando tocar, né, cara? Só o fato de tocar no multiverso, cara, eu acho que já é algo muito grande. E para se fazer isso ainda num filme com Doutor Estranho e Wanda, cara, dois personagens com esse peso gigantesco. Olha, ainda a chegada da América Chaves, com toda a sua possibilidade, né, de abrir portais, era muita coisa, sabe, para abordar em 2 horas. Então eu tava começando a ficar cada vez mais com o pé atrás. E de fato, saí do cinema com uma sensação estranha. Sim, sim. Eu não sei se tu, né, mas eu fiquei tenso, cara. O filme é frenético. Senhor Diego do céu, é ação atrás de ação, morte atrás de morte. Tu não respira. Pra não mentir, tem uma hora lá que a chave e o estranho eles chegam naquela outra realidade, daí dá uma acalmada, ali tem umas piadinhas, uma conversa, mas de resto, assim, ó, uma
alguma coisa assim, certo, que estragou a minha experiência foi a própria Marvel. Eles entregaram tudo nos trailers, não precisava, o filme ficou muito previsível, a gente praticamente aí acertou o quê? Uns 80% do que ia acontecer, assim, ó, de quem ia aparecer. Lá no filme do Homem-Aranha, cara, foi muito mais foda, tipo assim, ó, a minha vontade agora é nem assistir, assim, mais trailers, sabe? Mas, por outro lado, tem o Nerdverso, né, as nossas informações, teorias aí, o pessoal já tá acostumado com isso, então eu fico nesse dilema, Diego, não sei tu. Não, é a mesma coisa. A gente tá falando aqui abertamente pro grande público, mas nas internas, né, pessoal? Vocês não sabem o quanto eu tentei fugir de trailers, né? E aí o Leandro falava pra mim, pô, meu, mas isso aí, né? Aí tu não vai poder trabalhar pros nossos fãs e tal. E, poxa, é verdade. Mas não teve como, claro, a gente, né, recorta tudo pra passar pra vocês. Então a gente já tem a rede social direcionando pra gente tudo, né? Jogando assim no algoritmo ali pra gente. E a gente acabou, então, sabendo de muita coisa antes. E eu acho que isso também, concordo contigo, Leandro, também diminui muito, né, a hype, né, a experiência, né, ela torna bem menor a experiência porque tu não tem tantos efeitos surpresa, né, tu já mais ou menos esperava que tudo aquilo acontecesse. Imagina, né, cara, o quanto que a gente teria de surpresa se a gente não visse em nenhum trailer o Xavier, né, cara? Imagina só, ver o Xavier pela primeira vez no cinema, o que que não seria, Leandro? A explosão que não seria, né? Todos os Illuminates, cara, a gente não poderia ter ficado sabendo de nenhum deles, porque seria muito irado ter a surpresa. Aí nós teríamos aquele momento que a gente teve Sim, no Spider-Man. E olha que no Spider-Man a gente tinha praticamente certeza que nós veríamos o Andrew e o sim, Tobey. Mesmo porque assim, saiu, né? vazou as Pode fotos do falar. Andrew, do Toby, todo mundo negava, a gente não sabia. Tipo assim, vazou fotos do Xavier lá, dos Illuminates. E daí eles botam no trailer, daí quer dizer que aquelas fotos eram verdadeiras. No Homem-Aranha a gente ficava ainda com o pé atrás, né? A gente tinha aquela certeza, mas tinha aquele medinho. Vai que vem três Tom Holland. Ah, daí não. Ah, daí Uhum. era de chorar. Sim, sim, sim. Não, é bem isso. Mas, Lá eles conseguiram manter um suspense muito legal. E aí, quando apareceram os dois lá, né, tanto um quanto o outro no cinema, aquele frenesi, aquele delírio coletivo nas salas de cinema nas pré-estreias do Brasil e do sim, mundo, né? nossa. E E aí eu fui pra Doutor Estranho pensando que nós teríamos momentos assim, né? Pensando assim, vou lá pra estreia de Doutor Estranho, vamos ter aquele momento que a galera do cinema vibra junto. E quase não teve, né, cara? Porque não tinha muita surpresa, né? Sim, e eles apareceram, o Toby e o Andrew, em momentos que a gente não esperava, né? Aqui a gente já sabia, pô, o cara tá na realidade dos Illuminati, daqui a pouco eles vão aparecer. A gente já tava, assim, se Exatamente. preparando emocionalmente. Mas o que eu gostei, Diego, eu amei a direção do Sam Raimi. Pra mim foi perfeito, assim, o toque de terror que ele colocou. Tipo, a Marvel, ela saiu bastante da sua fórmula, mas sempre voltou ali para aquelas piadas pro pessoal lembrar, oi, oi, eu sou a Marvel, em piadas desnecessárias, como sempre. A gente vai comentar durante o Uhum. podcast aqui, mas tipo, aquela hora no final lá do zumbi dando uma piscadinha, pra mim não precisava, sabe? Uhum. Porém, Não, não. voltando pro outro lado, pro lado do terror, Diego, a Marvel foi no limite das mortes, assim, chocante. Assim, ó, Uhum. foi mais longe do que Batman, cara, assim, ó, ao meu ver, né? Mas daí Uhum. exagerou demais nas piadas e ficou estranho. Pra mim ficou estranho. Não dá pra ter um pé no Uhum. terror e outro pé na comédia, cara. Pra mim fica meio desconexo, Diego. Sim. Não, eu até não senti essa estranheza nos dois. Eu senti que a gente teve bem menos piadas, eu fiquei com essa sensação. Ou fizeram piadas e eu não entendi, não achei graça, porque tava focado no terror, né? Pra mim, quem tava fazendo umas piadinhas engraçadas era o Wong. O Wong tava de vez em quando falando umas coisinhas divertidas ali e tal. Ahn, mas pouquíssima coisa. Uma coisa que eu não achei nada necessário foi o Strange vomitando quando ele fez a primeira viagem multiversal É, dele. Achei uma essas coisa coisas meio. assim, sabe? Achei que não entrou bem, sabe? Achei que não ficou interessante, assim, não. Acho que não casava com o personagem. Ahn, e também a América Chaves também fazia umas piadinhas, assim, que parecia que ela era mega experiente no que ela estava fazendo, e em outros momentos ela dizia que era super inexperiente naquilo tudo, naquela história toda, e que sem querer ia parar nos universos. Então ali eu achei isso um pouco desconexo, assim, achei que não fez muito sentido. Ora ela era super Sim, sim. inexperiente, ora ela sabia das coisas, né? Ah, Então mas algumas daqui a pouco, coisas assim não encaixaram legal, né? entrando nos spoilers, eu quero falar com isso, só pra finalizar, assim, minha última fala sem spoilers. Tipo assim, voltando a dizer, pra mim é um ótimo filme da Marvel, mas foi o roteiro o mais simples possível, aquele roteiro que era o óbvio,
que, assim, cabe em 2 horas de filme, não teve enrolação, foi tudo papum, toma isso, toma aquilo, muita informação. O próprio Sam Raimi, Diego, ele falou que a primeira versão do filme, mostrada lá em novembro, ou até antes do ano passado, tinha 2 horas e 40 minutos, cara. Daí teve as refilmagens em janeiro, fevereiro, por aí, ou foi em dezembro, não lembro. Com essas refilmagens, colocaram novas cenas e o filme caiu para 2 horas e 6. Então, mas muita coisa foi cortada. E daí, cara, eu quero assim, ó, vou ser a primeira pessoa a fazer o protesto, eu quero o Raimi Cut, né, a versão do diretor, aí eu quero assistir como que seria a versão dele de 2 horas e 40 pro filme. Mas fala e diga, qual foi tua percepção final aí dessa análise sem spoilers? Eu te mandei essa mensagem hoje de tarde, né, no Whats. Eu te escrevi hoje dessa mensagem no Whats, né? Quero o Raimi's Cut, né? Quero o corte do diretor. Porque imagino que muitas outras coisas foram cortadas e eu queria ver. Acho que tornaria uma experiência mais legal, mais interessante, né? Desculpa por roubar tua frase, então. Perdão, Não é isso. Não é isso. Eu tô só te concordando contigo. Não, é isso, assim, eu não falei nenhuma vez, tu já falou algumas vezes, hoje eu não falei nenhuma vez, eu gostei do filme, eu gostei, óbvio que eu gostei, foi um filme gostoso de assistir, eu adoro quando os filmes, eles seguem a história principal, né, não vão tanto pra missão paralela, seguem a história principal, então esse filme seguiu a história principal, continuou a história da Wanda, continuou a história do Doutor Estranho, continuou avançando no colapso dos universos aí, o multiverso cada vez mais explodindo, conectou coisas importantes que estavam acontecendo, então gostei, né? E gostei muito da pegada sombria, diferentona que o Sam Raimi trouxe, né? Essa pegada aí que a gente não está acostumado a ver, com sangue, com mortes violentas, com sustos, com ficar tenso durante o filme, ficar com medo, né? Até uma pegada meio Samara ali, que depois a gente vai comentar, né? Sim. Uma pegada meio exorcista, né? Aquela hora eu fiquei, cara, que é isso que tá acontecendo? Tem crianças aqui, pelo amor de Deus. Mas ô Diego, tipo assim, o problema é que a gente esperava um grande evento, um filme épico, assim, algo que a gente ia lembrar pro resto da vida, mas foi apenas tipo Doutor Estranho e Wanda, uma continuação de Doutor Estranho. Foi um filme Marvel, um filme simples. Ele não se propôs a ser algo grandioso que ia, assim, quebrar os limites. Agora eu fico pensando se vai bater 2 bilhões. Eu falei que ia bater com certeza. Agora eu não sei se vai, porque nem na China vai passar o filme mais. Se bem que Homem-Aranha não passou e quase chegou lá, né? Mas vamos pra parte com spoiler. Mas é diferente. Sim. É diferente. Com certeza. Está diferente. Se me perguntassem isso há um ano atrás, né, eu diria o contrário, né? Eu diria que Homem-Aranha deve vir um filme legal e que Doutor Estranho deve arregaçar, deve vir um filme muito... E as coisas se inverteram, né? As coisas se inverteram. O Homem-Aranha, então, quanto mais foi chegando perto do filme, mais foi criando uma hype incrível. Uma coisa até, Leandro, que eu queria chamar a tua atenção é a seguinte, né? Quando a gente foi comprar o ingresso do Homem-Aranha na pré-venda, a gente teve muita dificuldade para comprar, lembra? Travou tudo nos sites de cinema, né? Foi muito difícil comprar, eu passei o dia inteiro tentando. E na hora de comprar para Doutor Estranho não foi tão difícil assim. Claro que pode ter sido uma manutenção do sistema, os caras reforçaram ali os servidores e os sites ficaram mais potentes para aguentar. Pode ser, mas eu fiquei com o pé atrás também em relação a isso. Eu pensei assim, não tá tão grande a procura assim, será? Ou será que os caras consertaram os sites? Né? Porque foi um problema no Brasil inteiro, né? E acho que no mundo todo, uma dificuldade para comprar. Com o Doutor Estranho não foi tão difícil. Mas lembra que eu te mandei mensagem, a gente comprou antes das 7 da manhã, né? E era pra liberar só pelas 10 da manhã. O pessoal tava dormindo ainda aqui no Brasil, né? Então... verdade. Então tem isso aí, né? Mas talvez tenha sido mais fácil também. Muita gente conseguiu comprar na Vamos madrugada. entrar no filme, meu. Vamos entrar enrolando demais. A gente tá um tempão aqui enrolando. O começo do filme, então, entrando direto, o começo foi exatamente como a gente previu, da Chaves e da variante do Estranho fugindo lá do demônio, naquele lugar todo psicodélico, né, cara? E daí o começo já mostrou que o tom do filme ia ser diferente, porque o monstro, cara, ele perfura lá a perna do Estranho de um jeito que a gente não tá acostumado, meu. E ainda tem o Estranho tomando uma decisão de matar a Chaves pro poder dela não cair em mãos erradas. Claro que depois ele salva ela jogando pelo portal e tal, mas ousado assim mostrar que os doutores pelo multiverso, eles tomam decisões duvidosas para proteger tudo e a todos, Diego. Tipo, não é decisão que um herói vai tomar de matar uma pessoa para salvar milhares. Geralmente o herói não faz isso, Diego. Concorda aí?
Sim, 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 concordo. E eu quero chamar a atenção que o Doutor Estranho, aquela variante que a gente estava enxergando, ele usa uma mesma frase que a gente já tinha ouvido do nosso Doutor Estranho falar num outro filme, né? Acho que é no do Homem-Aranha, né? Que ele fala as mesmas palavras, né? Que para o cálculo do multiverso infinito é um sacrifício muito pequeno. Ele usa essa expressão, né? Ele fala para o cálculo do Boa, multiverso infinito. boa. E isso é uma frase que já tinha sido dita pelo nosso Strange do nosso universo, né? O universo Terra 616. Depois a gente vai aparecer essa frase mais pra frente. Sim. Então, gostei dessas primeiras cenas, bem legal, aquele monstro bem interessante, né? Bem rápido, astuto, forte, violento, né? Aquele monstro. E bem interessante essa cena, essa luta aí deles, né? Mas a gente percebe que esse Aham. Doutor Strange aí, essa variante não é tão forte quanto o nosso, né? Pois é, mas de lá o filme é frenético, daí já vem o Shumagorá durante o casamento da Christine Palmer, como tudo dava a entender nos trailers, como a gente falou no podcast passado. Cara, e parece que no MCU o ponto absoluto do Estranho e da Christine ali é nunca ficar juntos. Pra mim, eu tiro isso, É, assim, vai verdade, dizer verdade, verdade. nenhuma das realidades que a gente conheceu, ou que a Chaves também conheceu, e em nenhuma eles estão juntos. Mas então a América Chaves, ela chega junto com o Shumagorá. Cara, e que luta sensacional. Ainda bem que a gente não assistiu, a gente se recusou a ver, porque dizem que colocaram a luta na prévia, né? Toda a luta. Cara, ficou muito legal o jeito que ela abre os portais em forma de estrela. E sensacional também o jeito que o Estranho, ele mata o Shumagorá, o cara enfia um poste, meu, arranca o globo ocular do bicho. Muito boas, tipo assim, as magias que ele usa também contra o Shumagorá. Essa luta já tava Uhum. assim, ó, O muito bom, Ong muito também bom. chega bem. O Ong também tá muito bem. Sim, Eu nunca tinha visto o Ong assim. é. Nesse filme, o Ong tá bem mais agressivo, bem mais forte na batalha, né? Em outras batalhas, o Ong tava mais no pano de fundo, mais assim, abrindo portal, criando escudo, né? Nessa batalha ele tá mais agressivão. E E só queria comentar duas coisas antes, Leandro. Uma delas é, no casamento, quem sentou do lado do Strange, né? Pra quem não entendeu, quem sentou do lado do Strange, né? O Dr. West é aquele doutor do primeiro filme, do Doutor Estranho, que começa o filme no hospital e ele tá dando como morto uma pessoa, e o Doutor Estranho vai lá e consegue salvar a pessoa que tá com uma bala, né? No crânio, e o Doutor Estranho humilha ele e tal, ele fica irritado, enfim. É o colega de trabalho dele que ele um meio grande que humilha rival, né, no dele primeiro lá. filme, né? Isso, Dr. West. E também um comentário que eu queria fazer com a galera é o seguinte, né, pessoal? Agora que o Leandro falou aí do ponto absoluto e a gente tá falando da Christine, quem não assistiu, assista em What If, o episódio do Doutor Estranho, tá? A gente acho que até postou em algumas das nossas postagens essas orientações, talvez tenha sido nos stories, aí a gente pode repetir para vocês, mas o episódio do Doutor Estranho, acho que é o 9, se não, 4, é o não sei se 4. é o 4, eu tava na dúvida, é o 4. O episódio 4, pessoal, é um episódio que faz bastante sentido com o filme. É legal vocês assistirem, tá? Não é a mesma coisa, não tá extremamente conectado, mas é legal, vai dar uma experiência nova, né? E claro, o primeiro episódio também é legal por conta da Carter, né? Da Capitã Carter. Sim, sim. Não, só queria falar que o personagem coadjuvante que brilhou também é o Manto, né? O Manto lá contra o Shumagorá, Sim, o cara se sobressaiu. Eu queria falar, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é uma continuação de WandaVision, né? É um pouquinho de sim, Homem-Aranha, mas sim, WandaVision é o essencial pra entender, na sim, verdade. Bom, sim, verdade. então, o Shumagorá morre, né? A América Chaves lá explica todo o conceito do multiverso pro Strange. E daí, Diego, eu quero falar que é a união de duas coisas que a gente falou no podcast passado. Eu disse que ela saberia sobre o livro dos Vichantes e tu falou que ela seria inexperiente. Bom, não saberia lidar com os poderes. Tipo assim, uniu 50% de cada um aqui e daí juntou, formou a América Chaves. Bom, cara, vamos falar da Wanda, porque a Wanda, ela realmente é a grande vilã do filme. Realmente, como tu disse, Diego, em 2 horas de roteiro não tem como tu fugir do plot mais simples. A Wanda ali mostrou que realmente ela é muito poderosa, é aquilo ali que a gente falou. O Darkhold corrompeu ela, a dor, a obsessão, a busca pelos filhos, sabe? Mesmo o Strange falando lá que eles nem eram reais, eram imaginação dela e tudo assim. Mas tu vai ver, o luto, a dor vai fazer tu agarrar em algo assim para seguir em frente e ela botou isso como meta de vida. Eu vou recuperar meus filhos e foda-se as consequências, sabe? Muito bom uma hora que falam para ela, acho que é o Wong que fala, se eu não me engano, se é América Chaves, mas pergunta, por que tu não pega a chave, só usa o poder dela, vai para uma realidade viver com teus filhos, e ela diz assim, ó, que queria pegar o poder dela porque
E não interessa se vai matar a Chaves ou não. Ela quer pegar o poder porque vai que os filhos ficam doentes e daí ela precisa achar cura em uma outra realidade. Tipo assim, ó, ela chegou no nível, meu, que ela não, que ela assim, ó, é absurdo isso que ela tá pensando. É um Sim, pensamento de sim, vilão. sim, sim, E sim, tudo isso é sim, plausível pra mim porque é o princípio do Darkhold. Tipo assim, ele vai te sim, sim. corromper, quem utilizar ele vai ficar do mal. O filme nos entregou várias variantes do estranho que se perderam pro livro. E agora imagina tu alinhar Exatamente. isso com o maior luto da tua vida, perder o Visão, os filhos, perder uma vida feliz, mas aí tu descobre que tu pode ter eles de volta. Tipo assim, pra mim faz sentido a Wanda, ela destruindo tudo ali, todos, mas a gente tem que mostrar que ela chegou num patamar, assim, de vilão. Agora ela é vilã, mas comenta aí, Diego, me fala se tu curtiu esse roteiro. Eu sei que não era isso que tu queria pra Wanda, dela ser a vilã, Aham. mas me diz aí se tu Sim, sim. aceitou, fala os contras. Não, assim, foi doloroso, né? Eu queria muito ver uma Wanda encontrando algum momento de felicidade, porque a Wanda vem no MCU aí, é tragédia em cima de tragédia, né? Ela tá só sofrendo, né? Já começa lá com É. Sokovia sendo bombardeada e os pais dela morrendo, depois ela vai ficar presa pela Hydra, depois ela vai ser enganada pelo Ultron, que engana eles, ela e o irmão. O Ultron não só engana eles, como o Ultron acaba matando o irmão dela. Ela vai tendo perda em cima de perda, né, cara? E aí depois ela tem que ela mesmo matar o Visão. O Thanos revive o Visão na frente dela e mata ele de novo Nossa, na frente nossa, dela, mas é, né? que Tu vida, entende? velho. É uma sucessão de tragédias a vida dela, né? Então perdeu os pais, perdeu o irmão, né? Perdeu o marido, umas 3 vezes ela viu o marido ir embora. E aí, naquele momento de loucura dela do Rex de WandaVision, ela então cria uma realidade para ela, começando a descobrir o absurdo poder que ela tem, ainda que um pouco inconsciente. Mais uma vez, ela tem que se desfazer disso, então se desfaz, vê os filhos indo embora, e aí, já muito fragmentada, digamos assim, psicologicamente, né? Já muito abalada, já muito perdida psicologicamente, encontra aí numa aula meio estranha com a Agatha a possibilidade de desenvolver o poder dela e começar a escrever a própria história e começar a parar de ouvir os outros, né? Então, é isso que ela faz e é isso que a gente enxerga no filme, né? A gente enxerga uma Wanda que cansou de querer ajudar os outros e só se dá mal, cansou de ficar ouvindo aí o que é o certo e o que é o errado e ficar seguindo os outros. Resolveu então fazer por ela mesma e ir atrás da felicidade dela, doa quem doer. Claro que ela vai perdendo essa humanidade e vai perdendo os filtros à medida que ela vai se aproximando do Darkhold. O Darkhold vai corrompendo ela, né? E o Darkhold é muito isso, né? É, Ele vai colocar na tua cabeça que o teu objetivo justifica, né? O Darkhold ele coloca na cabeça da pessoa que o teu objetivo, a tua ambição, ela justifica qualquer meio que tu utilizar. Então, qualquer morte, qualquer atrocidade se torna pequena perto do teu sim. objetivo, da tua ambição. Eu vi que o pessoal tá reclamando muito desse roteiro muito fácil. Tipo assim, ah, eu quero meus filhos e vou matar todo mundo. O pessoal tá indo nesse roteiro, mas a gente tem que entender. Eu e Diego, com certeza a gente queria um outro vilão, a gente não queria a Wanda, a gente queria um plot diferente, alguém manipulando ela. Mas é aquilo, meu, é 2 horas, é isso que o filme se propôs, não é um filme pra ser épico, é um filme Wanda e Doutor Estranho. E ela sendo manipulada. É só tu ver os dedinhos dela, tudo preto lá, né, meu? Ela tá ali, tá Uhum. sendo consumida por aquela magia. Ela não tá mais pensando. Tá? No final, a gente pode comentar que daí ela tem cai a ficha, né? Uma hora cai a ficha também. Ainda bem. Mas, tipo assim, olhando como fã, o filme é bom demais, mas se tu for usar um olhar mais crítico, a gente pode começar a ver um roteiro amigo, porque lá naquela visita do Doutor Estranho, que ele faz pra Wanda, Diego, ele vai pedir ajuda justamente pro inimigo. Tipo assim, isso eu gostei, né? Muito bom que ele entrega assim tudo para ela, pensando que a Wanda vai poder ajudar, que ela é muito poderosa. O que eu não gostei é que a Wanda, ela se entregou ali quando falou o nome da América Chaves. Tipo, pô, é uma pessoa que tá ali com um plano mirabolante, ela deu uma rateada assim, uma rateada amadora. Mas é o roteiro assim de 2 horas, tem que agilizar. Tipo assim, e, Mas eu não concordo, mas eu não concordo. Eu não concordo ah, contigo. ah, Eu acho que ela não rateou. Eu acho que ela tava cagando.
Porque ela Ah, tava o tempo todo agindo com muita superioridade. Ela tava agindo o tempo todo com muita confiança, com muita superioridade. Tanto é que ela ameaça o Doutor Estranho, tipo assim, ela ameaça ele como se ele não fosse nada. Ela fala pra ele, ou é isso, ou a Feiticeira Escarlate vai lá buscar. Então, tipo assim, acho que ela tá meio cagando, assim, sabe? Ela tá conversando com ele, falando assim, tá, mas por que não traz ela aqui? Por que não traz as chaves aqui? Opa! Bato, não tinha me dito o nome dela, né? Tá, então vamos botar as cartas na mesa. Tipo, eu acho que ela não tava muito preocupada, assim, tipo, deu com a língua nos dentes sem querer. uhum. Que ruim. Acho que ela tava meio Ah, cagando. tudo Tanto bem. é que ela vai lá, entendeu? Então, na minha opinião, eu li dessa forma, tá? Mas e Ah, aí, segue? Então, posso concordar, dá pra ir pelos dois âmbitos, mas eu achei Sim. surpreendente, eu não esperava, eu não imaginava que a Wanda tava invocando aquele primeiro demônio, o Shumagorá também, pra sequestrar a Chaves. Tipo assim, não imaginava isso, que desde o começo já tava Uhum. ali, então isso foi legal. Tipo assim, mas daí, Sim. a gente vai pra aquela batalha em Camartage, Diego, daí muito boa a batalha, assim, ó, demais os magos com os campos de força, a Wanda usando aquele poder de sussurrar no ouvido. Ali assim, ó, me ganhou, sabe? Aquele foi o melhor Sim. momento da batalha. E ela se torna uma vilã porque ela sai matando todo mundo, pulverizando. Assim, ó, tudo é lindo, cara. A Uhum. gente tem a explicação do que era aquela sala espelhada também. Pra mim, meu, é o ápice. É como tu já falou antes. É a Wanda saindo de lá, porque daí, acho que era um gongo que ela usa pra sair, é como se fosse a Samara Uhum. do chamado lá, saindo toda contorcida da Aham. TV. Assim, ó, ali eu me segurei na poltrona aqui e falei, que é isso? Pô, o Sam Raimi? O Sam Raimi, que é isso? Sim. Ele foi no limite da indicação lá que pode usar, né, Diego? Sim, sim, verdade. Ali ele ousou bastante ali, né? E dá o barulho, né, do osso quebrando, assim, ela sai Nossa, se dobrando e tal. Cara, foi muito massa, né? E o legal é que, assim, a Wanda ali, ela tava se superando, né? Assim, porque ela às vezes levava uns golpes do Doutor Estranho, né? Aquela hora que ela toma um balaço de canhão, sei lá que é aquela bala que ela levou, né, cara? ele Deu tocou uma os queima, dragão nela também lá. aham, aham. E ela tomava o golpe, mas ia lá e se virava. E aí achei muito massa, assim, né? Que ela não demorou muito tempo pra entender como ela iria sair daquela armadilha espelhada, né? Então, muito legal. 2 horas, né? 2 horas de filme, né, meu filho? Tem que ser rápido. Mas, ô Diego, Uhum. voltando, eu pulei uma coisa, eu lembrei agora. Ah, Não sei se você quer falar mais de manda. Camartage, mas tu pode falar depois. Não, não, mandei, mandei, Pô, mandei, eu mandei. achei muito boa a explicação dos sonhos lá, que os sonhos são as nossas vidas em Sim, uma outra sim. realidade. Daí tem a piada do Wong, essa piada eu gostei, que ele fala, pô, eu sonho que eu tô pelado e tem um palhaço correndo atrás de mim. É a tua realidade. E daí, e nessa mesma conversa lá que eles estão, dela fala do Homem-Aranha, né? Eu achei bem legal essa piada, porque a América Chaves, ela nunca ouviu falar do Homem-Aranha. Daí tu imagina um cara realmente com corpo de aranha. Tipo, e daí tem aquela piada nível pacificador, né? Que é por onde que sai a teia do Homem-Aranha, né? Por qual orifício vai Aham, sair? Então, ó, Sam Raimi aham, tentou ali ir um pouquinho para pacificador, né? Mas já voltou pro nível aham. Marvel. Mas daí, meu, de Sim, sim. novo, eu trocaria todas essas piadas aí por um filme focado só no terror. Eu trocaria de Sim. coração. Cara, eu vou E te dizer que pra mim as melhores piadas, as que eu consegui rir um pouco e achei que vieram assim num equilíbrio bom, foram as do Ong. Eu só gostei das piadas do Ong praticamente, cara. As piadas do Strange, assim, eu não, acho que não ri é, de nenhuma. Até achei uma é, ou outra espirituosa, legalzinha. Eu até gostei, por exemplo, quando ele conversando com a Wanda falou: Ah, ela falou assim pra ele, tá, mas tu podia procurar outro Vingador dele. Pois é, mas entre um moicano que dispara flechas e alguns meio homem, meio inseto, né? E poder te escolher, né? A escolha era óbvia. Tá, até achei boa a frase e o pensamento, mas não cheguei a rir, não achei engraçado. Pra mim, o único que realmente estava engraçado era o Wong. O Wong falava e eu até conseguia rir um pouco, assim. Tipo, no final, achei muito legal quando o Wong encontra o Doutor Estranho zumbi, cheio daqueles monstros em volta, e o Doutor Estranho olha pra ele e o Wong fala assim: Ó, não vou nem perguntar. O Wong fala pra ele assim: Eu não vou é, nem perguntar nada, não vou perguntar. essa parte Aquela é hora, boa. entendeu? Então o Wong tava engraçado, o Wong eu gostei. O Wong tava Mas, bem assim. Ele tava muito mais presente no filme, né? Ele tava bem sim, menos coadjuvante nesse filme. Muito, muito forte, muito sim. presente. Mas, ô Outra Diego, coisa também tava fala. divertida, só pra completar aqui a do Wong, cara. Tava divertido, era o Wong cobrando dele a reverência, né?
Henry Ah, cobrando dele a reverência sim. tava engraçado durante o filme. Então ele ficava toda hora lembrando ele, daí alguém ia lá e reverenciava ele, os outros caras. Daí ele olhava pro Doutor Estranho e falava, ó, viu? Né? Daí no final É, ele vai lá e essa, reverencia. Mas essa, e aí? essa, Fala. essa eu achei mais ou menos. Não, queria saber, porque talvez os ouvintes estejam interessados nas tuas variantes, meu. Onde que elas vivem de acordo com teus sonhos, hein? Ou tu não tem Ah! sonhado muito? Ah, não, cara, eu não tenho sonhado muito, não. Até quando a Chaves falou que ela sabe que ela é única porque ela não tem sonhado, na hora eu pensei nisso, né? Não, eu já sonhei algumas vezes, mas eu tenho sonhado pouco. Acho que andam caçando as minhas variantes nos outros universos Ah. aí, Leandro. Acho que não sobraram Hein, Diego, muitas. eu tava sonhando bastante com o Apocalipse Zumbi, direto, mas eu Ah, tô preocupado. Eu acho que ele morreu. Eu acho que não tem mais Leandro aí no Apocalipse. Mas vamos pra parte mais louca, Diego, que é lá quando eles chegam nos Illuminates. Pra chegar nesse universo, a gente tem um vislumbre de várias realidades, ele é muito rápido. A gente pegou aquelas que a gente já viu nos trailers, mas tem várias, tem até com tinta, muito louco. E depois a gente vai ter que pausar cada uma para ver, analisar bem. Mas o começo ali, quando eles entram naquela realidade, é para dar aquela calmadinha no coração, para respirar, para rir um pouco ali. Tipo, nessa parte tem. Tudo bem, né? Tem aquelas piadas para. Tem a do sinal vermelho, tem a da comida ali com o vendedor que vende pizza em formato de bola, de sorvete ali. Que, aliás, é a segunda cena pós-crédito. Para quem não entendeu a piada, já vou explicar a segunda cena pós-crédito agora. Tipo assim, é óbvio que é uma palhaçada, né, a cena, eu preferia algo muito mais relevante, né, mas tem uma história por trás disso, o Doutor Estranho lá no filme, ele lança um feitiço no qual ele tá vendendo lá, né, que ele tá se batendo, e daí vai ficar se batendo não sei por quanto tempo, né, Diego, acho que é 2 semanas, né, semanas. 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas, tá. Então, Cruel, né? Bah, 3 semanas. Sacanagem. Mas então a gente vai pro final dos sacanagem. créditos, o cara ele aparece e daí ele para de se bater e fala: acabou. Bom, essa é a cena. Só que esse ator, ele é o Bruce Campbell, ele é o protagonista de outro filme do Sam Raimi, que é Uma Noite Alucinante, né? Isso tudo é uma brincadeira, porque lá no filme, não sei se o pessoal assistiu, se conhece o filme, mas em Noite Alucinante 2, a mão do personagem, né, do que o Bruce Campbell faz, que é o Ash, ela acaba sendo possuída e daí eles lutam, eles travam ali uma batalha mortal, cara. E é engraçado, né? Óbvio. E daí é pra fazer essa piada, meu. Daí aqui no Multiverso da Loucura, ele teve um final mais feliz, porque lá no filme, o Ash, ele teve que arrancar a mão com uma motosserra. E depois disso, ele até acopla a motosserra no punho, né, pra ser uma arma. O pessoal deve ter visto já essas cenas assim. O Sam Raimi, ele é Sim. simplesmente um maluco, né, Diego? Aham, sim, sim, a galera tá surtando. E aí ele faz então essa auto-homenagem, né, ali, ó, ao personagem que, né, fez sucesso num filme dele. Sim. Hã, eu ia falar alguma coisa aqui sobre. Ah, eu não gostei muito do vômito ali do Doutor Estranho quando eles Ah, chegaram naquela realidade, cara. Achei que não. não precisava, sabe? Ali eu achei que foi um pouco de exagero ali na ambientação, né? Pô, o Doutor Estranho é o Doutor Estranho, né? O cara, né, enfim, já estava desconfiado do multiverso há bastante tempo, já passou por várias outras bem complexas. Mas enfim, vamos seguir ali. E aí, então, a gente tem eles chegando, né, Leandro, no local lá onde tem o Doutor Estranho daquela realidade, né, que eles estão procurando. E esse Doutor Estranho, então, ali, teoricamente, morreu como um mártir, né, assim, que deu a sua vida para proteger aquela realidade do Thanos, né, para vencer o Ah, Thanos. É o que está escrito na placa. E logo em seguida, então, ele se dá conta de que, bom, se ele está morto, quem será que é o Mago Supremo daquele Sanctus Santorum, daquele e dessa realidade, né? E aí aparece quem a gente já tinha visto no trailer, quem a gente já sabia que em algum momento teria que dar as caras, que é o Barão Mordo. Só que esse Barão Mordo é um Barão Mordo dessa outra realidade, e aí não passou exatamente, imaginamos, pelas mesmas histórias que o Barão Mordo da nossa realidade passou com o Doutor Estranho. E aí, o que tu achou? Tá mudo aí, cara. desculpa, eu tava falando aqui no mudo. Não sei. Eu achei bem legal, sim, essa cena, que como ele engana, que ele induz a tomar o chazinho e já vão depois pra aquela jaula. Eu não sei se você quer falar alguma coisa antes, porque eu já quero, tô louco pra falar dos Illuminati daquele grupo, né? Então, não sei se você quer falar Não, daquela vai lá, conversa que cara. ele tem com a Christine.
Se não, Não, pode seguir. Só queria comentar só uma coisa que me lembrou rapidamente para não esquecer, que nas cenas do Camartage, quando eles estavam invocando, chamando mais gente para lutar, né? Eu quero comentar que eles chamaram os mestres de Hong Kong, né? Que seria como se fosse uma filial ali do Camartage, né? Uma galera que treina em outro local. Então é legal a gente comentar isso. Dá para dar uma pesquisadinha depois, né? Tem aqueles animais também, homem animal, aqueles bichos que lembram um o pouquinho Rintra, isso, lembra um pouquinho do World of Warcraft. Quem conhece os jogos e também conhece a cultura deve ter identificado, né? Que é um pouco parecido com os personagens e mestres de Hong Kong, né? Então fica esse nome aí para pesquisa aí que provavelmente tem base nas HQs. E também comentar que apareceu no filme ali um personagem do Doutor Estranho 1, né, de Camartage, que é o Mestre Ramir, aquele que não tem uma mão, que verdade, a, verdade. que a anciã, ela chama ele, né, pra dar ali uma lição no Doutor Estranho, porque o Doutor Estranho fala assim, pô, minha mão tá toda ferrada, né, eu não vou conseguir, e aí ela chama então o Master Ramir, que não tem mão, não tem uma mão ali, e ele ainda assim consegue, ele deu uma pontinha, apareceu um pouco ali pra gente. Mas bom, Verdade, vamos lá, tu quer chegar verdade. Illuminatis, vai lá. Não, aliás, não é só pra falar, o Rintra, que é tri importante nas histórias lá, o cara teve uma participação ali bem coadjuvante, né? Mas, enfim, pra gente não ficar demorando aqui, a gente, Diego, gabaritou, então, aí, na verdade, os vazamentos de mais de anos aí se confirmaram, triste isso, então, Capitã Carter, Capitã Marvel, da Maria Rambeau aí, só mandar aquele abraço apertado pra todo mundo que até hoje nos xinga, falando que nós somos cegos, que a gente não tá vendo o bigode lá, que com certeza era o Homem de Ferro do Tom Cruise, mas então, um beijão aí pra todo Não deu mundo, né? certo. A gente já falava desde o primeiro trailer que era uma variante da Capitã Marvel, e o que fazia sentido era ser a Maria Rambeau, por ser amiga da Carol e tudo mais, mas completando a equipe tinha o humor do trailer, o Senhor Fantástico do John Krasinski, cara, assim, ó, pra mim ele é perfeito, não existe um outro ator aí pra interpretar ele na Marvel, tem que ser o John Krasinski, o personagem principal na Terra 616, 616 ali, mas, né, Meio uh, mês. lembrando que todos eles estão no Nosso edifício. Reed Richards. Sim, lembrando que eles estão no edifício Baxter, Diego, que é o QG do quarteto. Isso. No MCU, eles devem ser eles que estão comprando lá a Torre Stark. E Tony é o que Stark, tudo isso. é o que tudo leva a crer, pelo menos. E finalizando então a nossa Uhum. aposta, nós temos ali o Raio Negro completando o time, o mesmo ator daquela série lá horrível, horrível, nem vamos lembrar. E óbvio, Uhum. Professor Xavier, bem velhinho, coitadinho do Patrick. Cara, tu curtiu essa formação? Não sei se teve gritaria na tua sala, comenta aí. Teve um pouquinho de animação, mas não foi tão intenso quanto, por exemplo, em Ultimato ou em Sem Volta para Casa, né? Deu para ouvir alguns suspiros, né? Mas não foi aquela coisa assim empolgante, muito por causa disso, né? Já se sabia que isso estava para acontecer, já tinham rolado os vazamentos. Mas enfim, foi legal de ver, né, esse momento aí. E aí a gente entendeu o que, que era a tal da verdade, né, que o Xavier tinha avisado pra Verdade. gente, que a Isso gente mesmo. comentou, né? Lembra que tu tava bem preocupado, assim, pô, não quero que seja uma coisinha de nada, né? E eu até te falei, olha, talvez seja uma coisa boba só pra nos atrair pra ver o filme. Mas não era uma coisa tão boba assim, né? A verdade era um pouco chocante, né? Era assim, o Doutor Ô Estranho o Diego, tempo todo, assim, apavorado. e no podcast Pode falar. a gente deu essa teoria do que poderia ser, a gente acertou, basicamente, o que era, né? Mas fala aí. Não, é isso aí, né? O Doutor Estranho chega lá super preocupado em convencer todo mundo de que a galera tá errada em prender ele, que tem que soltar ele, que tem que conter a Wanda, que a Wanda vem aí, e a galera fala pra ele, cara, não é bem assim. Pela análise que a gente já teve de outras versões tuas, o perigo não é a Wanda, o perigo é tu. E aí dá uma sacudida nele e tal, e aí começa a falar do Darkhold e da relação dele com o Darkhold, e aí conta a história dele, daquela versão dele, digamos, daquele universo que aconteceu, né? E é legal também a gente comentar, né, Leandro? Eu queria trazer uma referência, eu comentei contigo, que quando a gente tem eles contando a história do que aconteceu com aquele Doutor Estranho, a gente vê Sim, uma sim. variante do Doutor Estranho de joelhos num lugar que aparenta muito ser Titã, né? Parece muito pelas cores, pela paleta de cores, pelo cenário, né? E eles estão falando o tempo todo, né? Que teve a batalha com o Thanos, que o tal do segredo, a verdade ali que eles estão contando é que pro mundo inteiro naquele universo, o Doutor Estranho
morreu na batalha com o Thanos, deu sua vida. No entanto, eles estavam falando que não foi bem assim, né? Que após Sim, vencer o Thanos, ele acabou concordando com os Illuminates de que era melhor então que ele fosse morto, né? sim, Eliminado, porque ele estava já muito corrompido pelo Darkhold. E aí nós temos aquela cena. Queria só sim. comentar que naquele cenário lá, Leandro, onde que parece ser Titã, no fundo do cenário dá para enxergar várias naves grandonas, aquelas naves em forma de estrela, que são as naves da Tropa Nova, né? Que a gente vê essas naves atacando o cruzador do Ronan no Guardiões da Galáxia, lembra? Isso mesmo. Lá no Guardiões, quando o Ronan tá indo lá querendo acabar com Xandar, né? Então, aquelas navezinhas estreladas, né? Vão tentar fazer um ataque contra o cruzador do Ronan, e essas Ó. são as naves que a gente enxerga no fundo do cenário, né, cara? Nessa realidade. Diegueira, Olhos de Falcão. Mas, ô Diego, eu quero falar mais sobre essa parte, porque eu acho muito importante do que tu falou aí do Doutor Estranho dele ter sido corrompido pelo Darkhold, e daí, porque ele usou o livro porque era a única maneira para vencer o Thanos. Daí é explicado que ele utiliza ali e ele abre. Quando tu utiliza o Darkhold, abre a possibilidade de também corromper a tua realidade. E eles falam ali que pode existir a tal da incursão. É muito importante essa palavra, essa incursão. Eles falam que isso é ainda mais acentuado quando tu faz uso da possessão onírica, né? E daí é que é tipo assim, é o que a gente viu no final do filme, que é tu assumir uma versão tua de outra realidade através do controle da mente. Mas enfim, Isso. isso é muito importante, a palavra incursão, porque lá na cena pós-crédito, depois eu vou comentar, a gente vai falar sobre isso. Então gravem muito bem o que é incursão, tá? Porque assim, ó, queridos ouvintes, para quem não entendeu, incursão é quando assim duas realidades elas vão ali entrar em colapso e começam a se chocar, a coexistir, né, ao mesmo tempo, e daí essas duas realidades vão se destruindo aos poucos. É o que aconteceu lá naquela realidade do Doutor Estranho Sinistro, por exemplo. Mas enfim, estou enrolando aqui. Aquele estranho, ele estava já corrompido pelo Darkhold, ele viu que ele não ia conseguir mais segurar, parar de usar a magia do caos, então, como tu falou, foi uma combinação com os Illuminates para que matassem ele, porque senão ele ia continuar assim vivo, ia continuar usando a magia e a incursão ia acontecer naquela realidade, ia destruir tudo ali. E daí tem aquela cena do Raio Negro, velho, usando o mega poder dele ali. Para quem não conhece o Raio Negro, toda vez que ele fala uma palavra, ele lança aquele poder sônico devastador. Esse personagem é muito bom para se trabalhar. Imagina, meu, tu crescer sem poderes, não sem poder, sem poder Sem falar, poder falar, né? sem poder falar. É. Mas, Diego, assim, ó, essa é uma visão que eu tenho dessa incursão que aconteceria se o Doutor Estranho continuasse vivo. Não sei se tu entendeu isso também. Sim, 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 sim. Foi o que deu para ler. E a gente começa a perceber que em várias realidades está acontecendo, né? O Doutor Estranho se relacionando com o Darkhold e dando algum tipo de problema. Isso está acontecendo em várias realidades de fato. No próprio filme isso acontece. Só que no filme a gente vê um certo final feliz até então, né? O Doutor Estranho, teoricamente, não sendo aí influenciado pelo Darkhold. Mas Sim. mais pro final do filme a gente já discorda disso, né? Mais pro final do filme a gente já fica pensando, não, peraí, acho que não saiu ileso, né? Mas eu quero depois comentar melhor Sim. isso. Ô, Diego, tu concorda com o Doutor Estranho lá, que ele falou do Barão Mordo, que aquele Barão Mordo era que nem da outra realidade, que ele tinha inveja do Estranho, que, tipo, facilitou, ajudou o Estranho a ler, a ser corrompido pelo Darkhold? Eu senti que do jeito que o Mordo reagiu, ele meio que se entregou ali, né, meu? Eu acho que ele fez um plano ali pra derrubar o Mago Supremo. Não sei se tu chegou a essa conclusão. O que que tu acha? Não, eu acho que faz bastante sentido. Eu acho que quando o Strange falou isso, acho que ele desmascarou o Mordo e desmascarou pra gente, né? Meio que foi pra nós, assim, isso, né? Tipo, eu acho que é isso mesmo. Acho que o Mordo ele tem esse caminho, né? E esse caminho acho que ele tá tomando em várias realidades dele, que é esse caminho de querer muito ser, né? O Mago Supremo, querer muito ser o escolhido, né? É. Já acho que rolava um certo ciúme dele, assim, né? Uma certa inveja, porque ele já treinava, né, muito com a anciã no primeiro filme, e o Strange chega e já vai assumindo muita coisa, né? Já é escolhido pelo manto, e enfim, pelo manto da levitação. Então, muitas coisas vão acontecendo e eu acho que vai rolando essa inveja nele, né? Então, acho que é
é um caminho meio comum dele nas outras realidades. Sim, eu gostei que o Estranho também sabe sair na mão, né? Pô, ali, aprender uns golpinhos de karatê e vamos que vamos. Mas vamos pra parte loucaça, que eu esperava demais, não entregou tudo que eu esperava, mas entregou algo bom. A Wanda, ela faz possessão lá da sua variante, que tava se preparando pra dormir, tá? E daí o Sam Raimi abusou do terror de novo, aquela hora que ela passa pelo retrato e começa a olhar pra própria Wanda, né? Achei muito bom ali. Mas então, indo pra mais pra frente, lá a Wanda chega descalça, mete o pau nos Illuminates. Eu não sei qual foi a morte mais chocante pra ti, Diego. Pra mim, foi a do Raio Negro, que eu não esperava, né? Daí o Reed Richards está dando toda a explicação lá de como funciona o poder do cara, e daí a Wanda diz, que boca que ele tem. Daí tu olha, tá tudo tapado, e ele fala uma palavra e o poder explode a cabeça dele por dentro. Eu achei muito bom. Pena que foi rápido, né? Porque eu queria ver uma luta, mas muito bom, muito bom. Não sei quais outras mortes tu gostou, Diego. Não, essa morte pra mim foi a melhor, na minha opinião, né? Foi a melhor de todas. Mas eu gostei da fala dela, né? Pro Reed Richards, né? Pro John Krasinski, Ah, né? Que o John Krasinski fala pra ela assim, que ela fala pra ele tá confrontando ela e ela fala: Você tem filhos? Daí ele, sim, tenho filhos. Estão com a. Aí eu não sei se ela pergunta pra ele se estão com a sua mulher em casa. Daí ele, sim. Aí ela fala: Ah, que bom, vai ter alguém pra cuidar deles então. Essa é. daí eu gostei. Essa eu Ah, gostei. Porque, né, eu queria muito isso. Eu queria muito ver essa Wanda, assim, né, avassaladora, imparável. E só pra não esquecer de falar uma coisa né, vou agora falar algo que é mais geral do filme inteiro, né, eu só queria comentar uma coisa, especialmente pra quem, né, saiu do filme meio chateado. Eu percebo que muita gente já foi pro filme já falando, né, vou passar pano pra Wanda, né, vou passar todos os panos pra Wanda. A galera já foi pro cinema já falando isso, e eu achei legal isso, né. E essa mesma galera aí que tava assim, saiu um pouco decepcionada do filme, saiu um pouco chateada, né? Queria ver uma Wanda triunfando no final, né? Não necessariamente destruindo universos e fazendo mal para as pessoas, mas pelo menos encontrando um pouco de paz e de alegria na sua vida. Mas eu só quero trazer então a seguinte fala para essa galera aí que ficou um pouco triste com a Wanda. Vamos lembrar que a Wanda foi, sem dúvida, o ser mais poderoso do filme. A Wanda não foi derrotada. Ninguém derrotou a Wanda. De todos que afrontaram ela, ninguém derrotou ela. No máximo acertaram alguns golpes, prenderam ela um pouco, atrasaram ela um pouco, mas ninguém derrotou a Wanda. A Wanda só parou porque ela teve uma derrota psicológica de chegar nos filhos dela e os filhos dela acharem que ela é um monstro, né? E aí ela acaba retornando, que é o final do filme. Mas ela desiste, ela volta atrás, né? Ela que resolve parar. Ninguém parou a Wanda em momento nenhum. E isso é muito louco, isso é legal. A gente queria ter visto essa feiticeira escarlate que até então não tinha sido vista, né? sim, isso é muito bom, muito legal, mas também é um grande problemão pra Marvel. Mas pro final a gente fala sobre isso, né? Porque quem é que vai ser páreo pra Wanda? Mas só pra voltar pros Illuminates, uma hora que o pessoal da minha sala gritou foi a que a Capitã Carter fala: Eu posso fazer isso o dia inteiro, né? Mas, coitadinha, até durou um pouco, foi a que mais durou ali na luta, mas, cara, foi cortada ao meio pelo escudo. Ah, achei forte também. Eu esperava mais da luta com a Capitã Marvel. Eu achei que ela morreu de jeito muito tosco, com uma estátua caindo em cima dela. Achei meio idiota até. Mas, só pra acabar então, Professor Xavier, uma luta ali dentro da mente da Wanda, achei muito bom, muito bom. Ele naquele lugar tudo branco e vem aquela fumaça vermelha. E o jeito que ela mata ele quebrando o pescoço, cara, eu tive pena ali. Ah, fiquei triste, pessoal. O senhor ficou no cinema, ficou, que é isso? Ah, Sombrio, ô, né? Fiquei ah, sombrio. É. mas, As, mas, as mortes desse filme aí, elas estão tentando compensar a morte que eu sempre falo, que é a morte do Aquele que Permanece, né? Que foi a pior morte de sim, todas, né, da Marvel. Então, nossa, nesse filme, eles estão indo pro outro lado completamente, né, cara? A explosão da cabeça do Raio Negro foi muito louca, foi bem intensa, né? O escudo atravessando ali, né, pegando na região da barriga, dos órgãos ali da Capitã Carter e essa morte dele, né, pô, girando o pescoço, né, tipo, muito cruel, né. sim, E aí mas, depois a gente tem ela ainda perseguindo eles depois, né, cara. Bom, mas enfim, de nossa, repente eu tô pulando etapas aí. não, não,
É isso mesmo, essa perseguição. Pode falar, Diego. Pode mandar bala. Não, essa perseguição no túnel, né, quando eles estão tentando acessar ali, guiados pela Christine Palmer, né, o Doutor Estranho, a Chaves e a Christine, eles estão naquele túnel tentando acessar aquele ponto intermediário que se chama, né, que o Doutor Strange daquela realidade criou para esconder ali o livro de Vichante. E eles estão tentando ir para lá, só que a Wanda tá atrás deles. Cara, naquela hora a Muito Wanda louca, ela né? é Bah, zumbi do Resident Evil, né, cara? Ela já tá com aquela cara dela cheia de um líquido preto, que acho que ainda era dos Ultrons que ela tinha vencido, e ainda tava com a perna machucada e arrastando a perninha, assim, e com o olho, assim, vidrado, né, cara? O olho seco, assim, nossa, cara. meu E aí Deus. depois ela desaparece e aparece rapidamente, assim, dá um cagaço na Ah, gente. todo mundo, Nossa, todo aquela mundo hora tomou ali, susto. Essa hora todo demos um mundo tomou um pulo no susto, cinema, não, né? não tem como. Não, mas tava muito Sim, louca, Diego. Cara, e daí tá. eles chegam onde tem esse livro que a gente comentou no podcast passado, a gente contou toda a história do livro dos Vichantes, porque aparecia no trailer, de novo, mais um erro, né, a Marvel estragando, não precisava, mas se bem que o livro durou 15 segundos, né, cara? A Wanda chegou lá, destruiu, né? Para quem não sabe, para quem não ouviu o podcast passado, o livro dos Vichantes ele é basicamente o oposto do Darkhold, né? Ali tem toda a magia do bem, mas vão ouvir nosso podcast lá, Diego. Sim, Então, isso é uma coisa que eu queria falar, cara, pra galera, esse nosso podcast de hoje, ele vai ser um podcast, ele tá sendo um podcast mais da experiência com o filme, em vez da gente estar explicando, porque o filme a gente já explicou no podcast que veio antes. Então, assim, se tu quer entender o filme, tu vai entender mais o filme com o podcast que a gente fez antes do que com o podcast que a gente tá fazendo depois. Hoje a gente tá só completando algumas lacunas. Assistam o podcast que a gente lançou antes do filme, porque lá a gente tá explicando tudo. Lá a gente fala do livro de Vichante, lá a gente fala da América Chaves, a gente tava criando teoria, mas a gente acabou narrando o filme lá. Então, assistam o podcast também, né, que a gente gravou antes ali do filme, né, cara? aliás, as nossas teorias estavam muito boas lá, né, cara? O tribunal vivo que tu trouxe também. Que pena que foi só um frame, só isso mesmo. Mas, meu, a Christine, aliás, a Christine teve um papel muito mais importante do que eu imaginava. Isso também me surpreendeu. Ela e o Estranho vão lá para aquela dimensão onde houve a incursão que a gente falou lá, que são quando duas realidades se chocam ou estão se chocando, né? Cara, muito bom o visual, perfeito. O CGI do filme inteiro, pra mim, tá sensacional. E só que o que eu esperava, velho, era uma luta mais foda, assim, entre aqueles dois Strange. Foi bonito eles usando a magia da música lá, foi bem diferente. Sim, foi legal. Diego, Isso pra foi ti foi legal. bom, mas eu já tinha visto todos os trailers e já tinha aparecido ele usando as notas contra o cara. Também já tinha aparecido Ah, isso. não. Tipo assim, entende, cara? Entende como a Marvel Sim, ela sim. conseguiu estragar, mesmo que apareça um segundo? Mostrou, cara. Então, eu achei que acabou Sim. rápido demais, Diego. Eu achei que acabou rápido demais essa luta. Eu queria ter visto algo mais demorado, sabe? Mas é aquilo, né? 2 horas de filme, vai ter que se contentar com isso, Diego. Sim, sim, sim. Não, é isso aí mesmo. E a gente tem a Wanda, então, encontrando eles ali, quando eles chegam, né, no ponto intermediário, né, que é aquele local que é do início do filme, né, onde estava o Defender Strange. Então agora eles chegando naquele local para pegar o livro de Vichante, e mais uma vez a Wanda impede que isso aconteça, né, puxa pelo cabelo a América Chaves com o poder dela, né, Nossa. pega pelo cabelo, vem cá, piranha, chama ela ali e começa a sugar o poder dela, né, e Ah, a gente então tem ali um momento de uma certa tristeza, né? Porque quando ele pega o livro de Vichante, não dura nem uns segundinhos ali, e a Wanda já vai lá e acaba com a alegria dele, já tira o pirulito da boca dele ali e acaba com o livro de Vichante. Não teve como ele utilizar, né? Lembrando que quando tu falou ali que o livro de Vichante ele é como se fosse o contrário, né, do livro Darkhold, enquanto o Darkhold é magia do mal, o livro de Vichante é magia do bem, né? E lembrando que o Leandro também trouxe uma fala bem elaborada sobre isso nas nossas postagens, mas o próprio Barão Mordo ele fala, né? Quando eles estão conversando sobre esse livro, ele diz assim, é a antítese do Darkhold, essa é a expressão que ele usa, né? Ou seja, exatamente isso que o Leandro trouxe para vocês. E aí, então, a aí. gente tem a Wanda ali levando consigo a América Chaves, né? E deixando naquela realidade o Doutor Estranho com a, com a Christine Palmer. É isso ou eu tô Isso. confundindo? Não é isso aí. Daí tem aquela luta com o Strange. Só que antes tem uma conversa dos dois estranhos que tu matou uma citação no podcast passado também.
que é sobre a irmã. Fala aí, Diego. Isso aí tu Ah, puxou. sim. Sim, sim. Eu tava fazendo ali um brainstorm de possibilidades que ainda não foram exploradas do Doutor Estranho, né? E uma coisa que nunca tinha sido explorada até então é a família do Doutor Estranho, né? Os pais e uma irmã que tinha morrido na infância deles, né? Que até possivelmente influenciou ele para que ele seguisse a carreira de médico, né? Uma história até bem comum, assim, já em outros filmes e histórias, né? Quando alguém perde alguém querido na família, e aí fica com aquela sensação de que se eu soubesse medicina, eu poderia ter salvado aquela pessoa, e aí a pessoa vai para a área da medicina. Então, essa é a história do Strange, das HQs, né? E o nome da irmã dele é a Donna Strange, né? Então a gente comentou também no episódio passado, né, numa aposta um pouco mais alta, que a gente poderia ter algum vínculo da família aparecendo no filme, já que isso não tinha sido explorado ainda, né? E sim, Sim, foi sim. então aquele momento que ele usou isso para convencer, né, o Doutor Estranho Sinistro, né, atendendo a cobrança daquele outro Doutor Estranho, né, tipo, me convence de que tu é mesmo quem tu tá dizendo que é. Então ele usa essa fala, né, para convencer o outro Doutor Estranho. Queria Sim. comentar também que, já que a gente tinha falado, né, no outro podcast sobre algumas apostas, eu fiz umas apostas bem doidas, claro que eu tava brincando, sabia que muitas delas não teriam muita chance de acontecer, mas era pela questão do multiverso. Mas eu comentei que alguns vilões da galeria de vilões do Doutor Estranho poderiam aparecer de algum modo, né? Assim, nessa viagem multiversal aí, né? E a gente tem uma referência bem suave, bem sutil a um desses vilões que eu comentei no episódio passado, que é o Cyborg, né? O Cyborg, ele é um vilão que ele acaba sendo, na verdade, uma variante do Doutor Estranho em outro universo, tá? Mas que acaba enfrentando o Doutor Estranho. É um Doutor Estranho, né, meio robô, e ele cria também outros robôs, outros ciborgues, que também são tipo alguns Ultrons, né? Eu até falei no outro podcast, existe uma pequena chance daqueles Ultrons que a gente vê no trailer, na verdade, serem do exército do ciborgue, mas acho difícil. E aí o que acontece? A gente tem uma pequena conversa quando o Doutor Estranho tá naquela jaula e a Christine tá do lado de fora, e a Christine tá falando para ele sobre o que ela já sabe dos Doutor Estranhos de outros universos, inclusive ela usa a citação do Terra 616, né? Referenciando o nosso universo que a gente acompanha, que é o universo principal da Marvel nas HQs, né? Aí é referência direta às HQs. Ele cita que esse outro Doutor Estranho que eles estavam vendo é do universo 878, e uma hora ela comenta que tem uma versão dele que é uma versão ciborgue, e aí ele brinca, né? Fala, como assim, uma versão ciborgue? Então ali é uma pequena referência a esse vilão da galeria de vilões do Doutor Estranho, né? Um vilão não tão conhecido. Boa, Diego. Só pra lembrar que tu falou da Donna Strange lá, eu lembro que o diretor do primeiro filme, Diego, ele deu uma entrevista dizendo assim que ia utilizar essa história, mas cortaram no roteiro final porque não se encaixava naquela trama daquele filme. E também nesse corte que teve aí do filme do Multiverso da Loucura, não ficou explicado quem é que criou aqueles bolts, né? Aqueles Ultrons ali. Eu acho que devia ter a participação nesse caso do Homem de Ferro Supremo, do Tom Cruise, para explicar alguma coisa, sabe? Dar uma aparição e acho que foi cortado aí nesses 40 minutos, porque apareceu lá, quem é que criou, né? Não tem ninguém ali que sabe de tecnologia. Mas enfim, vamos para. Fala, Leandro, eu só fala. quero fazer um comentário assim de referência, né? Esses Ultrons dessa versão, né, deles que a gente tá vendo desde o trailer, eu tava já com isso na cabeça, uma coisa assim, dessas coisas loucas que eu conecto às vezes aqui, né? Que é, cara, esse Ultron, ele me lembra muito aquele personagem japonês antigo, cara, dos filmezinhos de luta japoneses, o Ultraman, né? O personagem Ultraman. E aí esse daí me lembrou demais. E, cara, é coincidência demais o personagem ser muito parecido, né, o Ultron, essas versões aí do Ultron, esses bots, né, dele, com o personagem Ultraman, e o nome é quase igual, né, cara? E assim, o Ultron ele foi criado nos anos 70, né? A gente tem nas HQs uma versão do Ultron criada pelo Hank Pym, né? O Ultron Pym. Então, essa criação do Ultron nos anos 70, cara, ela coincide muito com o ápice, com o momento ali em que o herói Ultraman se torna muito famoso no Japão. Então eu acredito que tenha sido aí uma inspiração. A Marvel deve ter se inspirado no Ultraman e assim puxou o nome e também um pouquinho das características. É coisa da minha cabeça, mas eu acho que tem uma chance grande de ser verdade. Não, pá, eu acho que pode ser muito, Diego. Eu, te puxando, hein, cara. Mas
o Strange mata o Sinistro lá, ele pega o Darkhold pra si, e dele vai fazer aquela possessão onírica que eu falei, ele possui o corpo da variante dele que tava lá morta. Cara, e de novo, essas duas coisas estavam nos trailers, mas muito legal o ritual envolvendo a possessão com aquelas almas dos condenados tentando parar ele, né? E ele usando isso depois no final pra luta contra a Wanda, né? Que é aquela parte que o Wong fala: "Ah, não vou nem perguntar o que é isso". Mas Diego, voltando lá para aquele universo, a Christine Palmer, ela usa o braseiro de Bongaliá, que é para combater aqueles espíritos. Eu não sei se o pessoal vai lembrar, mas a gente viu esse brasão lá no primeiro filme do Doutor Estranho, porque ele, o Doutor Estranho, ele pega esse mesmo braseiro aí para enfrentar o Caecilius, né? E daí o vilão ele até pergunta lá: "Tu sabe o que que isso tem em mãos?" E daí, pelo visto, o estranho não sabia, porque ele pega o braseiro e arremessa no Caecilius, né? Então, só para essa referência que a Christine Palmer sabia usar braseiro lá para enfrentar aquelas almas penadas, né? Bem louco. Cara, mas assim, ó, tudo isso, Boa, Diego, tudo boa. isso é muito legal, mas de novo eu queria ver mais também da luta entre Wanda, Strange e Wong. Eu achei que eles podiam ter deixado assim, isso mais épico, mas muito bom ver o Wong ele tomando a decisão que é preciso matar a Chaves e o Strange diz não, né? Se ele fizesse isso, ele vai manter esse ciclo aí de todas as variantes, né? De todas sempre fazerem merda. E daí eu acho que não precisava ele ser um zumbi e dar uma de coach emocional, né? Pra Chaves, né? E dar aquela piscadinha também. Não, o zumbizinho da piscadela, né, Diego? Mas. Ah, o Leandro ficou muito de cara com a piscada, né, Ah, Leandro? Fala não, pra cara. mim. Não me incomodou Não, tanto, mas, bah, eu vi que não. pegou em ti, assim, de um jeito que não foi legal, né? Não, não Acho que curti, tu vai dar cara, uma não ligada curti. pro Sam Raimi e vai dar uma conversada com ele, né? Ah, eu sei. Era o ápice da luta lá, o cara dá uma de coach, vamos lá, você consegue, é com É. você. Não. Mas, Diego, continua aí que eu até perdi o foco, então vai pra essa luta tua agora, manda bala. É, a gente tem então esse momento aí da América Chaves, então começando a ganhar confiança, acreditando pela primeira vez no seu poder e começando a conseguir dar socos na Wanda, né, e atingir um pouco a Wanda aí. Aí é momento de final de filme, né? Porque, pô, a Wanda enfrentou uns heróis tão mais experientes e poderosos, né, cara? E aí levou ali uma sequenciazinha, uns combos da América Chaves ali, pra mim não cabe, né? Não tem lógica, não faz sentido isso. A não ser que a gente queira criar uma América Chaves mega poderosa, né, cara? Porque, né, convenhamos, vamos medir as coisas, né? Mas enfim, legal ali a gente vê essa pequena batalha. E a América Chaves, então, tem uma sacada muito boa, né? Ela fala assim: eu não posso te vencer, então eu vou te dar o que tu quer. E aí ela vai lá e joga a Wanda para confrontar então o que ela quer mesmo, né? Que é poder estar diante dos filhos, né? E aí nós temos uma cena muito forte ali, né? Da Wanda vendo os filhos e mais uma vez sofrendo. Isso que deve ter doído muito nos fãs que foram ver a Wanda, querendo ver a Wanda triunfar. E é o momento que a Wanda é derrotada, e ela é derrotada pelo próprio sonho dela, né? Ela é derrotada pelo próprio objetivo dela. Ou seja, ela queria estar diante dos filhos para poder curtir ser a mãe deles, e ela é vista por eles como um monstro, e ela precisa se retirar porque ela não quer fazer mal para eles e ver que está fazendo, né? E é legal que ela fala, e aí quando ela fala, a gente pega assim, acho que o momento da Wanda sendo resgatada, porque ela tá o tempo todo inebriada pela magia do Darkhold, né? Então ela tá cega, ela não tá vendo o que ela tá fazendo. E aí quando ela fala para eles assim, ela fala assim: "Não, vocês estão me confundindo, eu não seria capaz de matar ninguém". Olha a frase que ela disse pros filhos chorando, Sim, né? sim. Eu não seria capaz de matar ninguém. Cara, ela matou todo mundo no filme, cara. Ela Sim, foi a maior assassina dos filmes. Então, assim, é muito louco isso, né? Mas isso ajuda a gente a enxergar que a Wanda estava tomada pela magia do Darkhold, né? E uma coisa que eu quero comentar, Leandro, é o seguinte: a Wanda ficou muito tempo usando o Darkhold, né? A gente não sabe quanto tempo. E aí, claro, o Darkhold acabou corrompendo muito ela. Porém, o Doutor Estranho, apesar de não ter usado muito o Darkhold, ele fez um uso do Darkhold que a Wanda não fez. Porque ele é, usou a possessão onírica em um cadáver. E aí ele teve que mexer com magia dos mortos. Tanto é que ele teve que enfrentar aqueles espíritos que vieram em cima dele, né? Aqueles espíritos pretos. Então, assim, por um lado, a Wanda tá um bom tempo mexendo com o Darkhold, por outro lado, o Doutor Estranho fez algo mais profundamente aí trevoso, né, das trevas que ele é, faz. Então, vamos ficar atento a isso, né? Tanto é que no final do filme a gente vê que vão ter consequências. sim. Só queria falar que
É muito legal isso da Wanda, mas a gente também adivinhou que esse seria o plot mais fácil de como ela ia acabar, de como ela, se ela fosse vilã, como ia acabar o filme para ela se redimir. Os filhos se assustando com ela tendo aquele último toque de humanidade, assim, e vendo, bah, olha só o que eu fiz, olha a merda que eu fiz, apavorei meus filhos, realmente não é isso. É o plot mais simples, entende? Então, por isso o pessoal tá reclamando muito. Eu entendo o pessoal reclamar, porque por mais que seja um filme bem diferentão da Marvel, foi para um roteiro bem simplesinho. Mas, Diego, aquela montanha, Wundagore, né? Acho que é esse o nome daquela montanha. Isso, o Ondagor, legal, exatamente. Cara, Que ela ameaça, né? Ela ameaça o Ong e o Ong fala: Não vou te entregar, não adianta tu me ameaçar. Daí ela fala: Não vou te ameaçar, vou ameaçar eles. E daí ela vai lá e é. ameaça de matar toda a galera que ainda tá viva ali, né? Que ninguém nem sabia que tava vivo, né? A galera tava caída lá sofrendo. Ela vai e ergue a galera e ameaça: Vou matar eles. E aí então o Ong fala lá, né, Leandro? Bom, vou falar a verdade pra ti: o Darkhold é uma cópia. A edição verdadeira está escrita nas paredes de uma montanha chamada Wundagore. E o Wundagore se escreve com W-U, né? Então esse W-U em inglês muitas vezes, em vez de virar Wunda, vai virar Wanda, né? Então fica meio parecido com Wanda, né? Com Wanda, né? Temos que comentar isso. São Boa, boa. esses detalhes, assim, esses detalhes sutis, né? Dessa segunda leitura, dessa leitura Claro. implícita, e aí o Leandro vai contar um pouquinho da Montanha Unda agora e vai fazer mais sentido ainda essa similaridade do nome, da pronúncia com o nome Wanda. Fala aí, Leandro, Bah, pra gente, o que tu tem pra nos contar aí? botou uma pressão em mim, né? Ainda bem que eu sei, né, Diego? Porque imagina se eu não sei falar. Mas, cara, nas HQs, né, o Andagor, então, é onde o Kiton, ele escreveu esses pergaminhos que virariam Darkhold. De novo, ouça um podcast passado, a gente explica tudo lá. E também, o Andagor é o local onde ele foi preso, né? Então, nos quadrinhos, o Kiton tem uma hora lá que ele tá buscando uma forma de escapar, e daí uma vez uma mulher dá luz a duas crianças no topo dessa montanha, e o Kiton, ele enxerga uma oportunidade, cara. Ele coloca uma fração da sua essência, da sua vida ali, para uma dessas crianças, um pouquinho da magia do caos ali. E quem é essa criança? Essa criança se tornaria então a Wanda. Olha, tudo interligado, cara. O Kiton, ele fez isso com o intuito ali da Wanda, ela ser tipo um receptáculo para ele ter um corpo humano ali quando ele se libertasse. Não, mas isso nos quadrinhos, né? Agora que não tem mais chance dele aparecer, eu acho, né? Na Marvel aí, todos os Darkholds foram destruídos pela Wanda. Pelo menos é o que dá a entender, velho. E também, né, a Wanda lá, a gente pode ficar aquela pergunta no ar, será que ela morreu junto com a destruição da montanha? Mas calma, né, pessoal, porque quando tá desmoronando ali aquela montanha, dá para ver uma magia vermelha explodindo assim de dentro do templo. Para mim fica claro que a Wanda, ela se salvou da morte, não ia se matar, ela vai dar uma desaparecida, vai sumir um pouco. Lembrando também, né, qualquer série, filme, não tem corpo, não tem morte, né, é o princípio básico aí, né, de qualquer lugar. Mas para mim, cara, fica claro, então vamos voltar para aquele tópico que a Marvel vai dar a segurada na Wanda, assim, porque olha o que ela fez com os Illuminates, olha o que ela fez lá com milhões de magos, assim, milhões não, né, mas muitos magos lá. Ela é poderosa demais, ela é poderosa demais. Tipo, olha o nível do vilão que vai ter que aparecer, assim, pra Wanda ficar no nível dela. Eu diria que se fizesse um Doutor Destino, um feiticeiro poderoso, poderosíssimo, assim, de botar medo, talvez, dá pra trazer a Wanda, entendeu? Então, é isso que eu enxergo, assim, pra ela aparecer de novo, porque contra o Kang, pô, cara, ela faz assim e mata o Kang, né? Sim, 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 verdade. Eu tava pensando no Adam Warlock, mas acho que não tem muita conexão entre os dois, né? O Adam É, Warlock seria talvez é poderoso, mas cósmico ainda mesmo. assim e é um pouco diferente, né? Assim, acho que o Doutor Destino faz mais sentido porque aí é feiticeiro, né? Aí seria legal de ver essa batalha. Sabe o que eu tava pensando, Leandro? Que quem colocou na vida da Wanda, quem colocou na frente dela o Darkhold foi a Agatha, né? Será que a Agatha tinha alguma pretensão? A gente sempre fica pensando, né? Será que a Ó, Agatha foi sem querer? Será que ela só tropeçou ali na Wanda e aí deixou cair o Darkhold e a Wanda, opa, me dá isso aqui, né? Ou será que já teve aí caso pensado? Temos aí uma pois série é. da Agatha, que aparentemente é uma série descompromissada, mas quando vê essa série pode fazer conexões legaisinhas assim com isso, né? É, ó. Cara, mas então.
no final a Wanda, não sei se é a palavra que eu posso utilizar, não é se redime, né? Se arrepende, eu acho, sei lá, mas ela usa o poder lá do templo pra destruir todos os Darkholds que existem em todas as realidades. Tu sentiu o Strange, ele meio triste quando viu aquele Darkhold se desaparecer, Diego? O que tu Com acha? certeza. Com certeza, com certeza. Na hora ali que ele se dá conta disso e tá conversando com a Christine aparentemente tá aliviada e ele não, ele dá uma leve lamentada nisso, né? Ele fala assim: é verdade. Então ali eu senti que já mostra um pouquinho, né, o como ele gostou de poder usar o Darkhold e não queria ter que se desfazer disso, né? Ou seja, levemente corrompido, ou pelo menos aí, né, ganhando um pequeno vício, né? Assim, deu uma vontadezinha de novo, né? De dar mais uma cheirada ali no Darkhold, ali, mais uma, né? Se drogar mais um Ah, pouco ali. Então, teve o o negócio gostinho, é né? viciante, né? O negócio é Cara. viciante. Mas é aquilo, Diego, disseram que destruíram todos, né? Vai que não, mas enfim, eu vou trabalhar. Sabe como é. Eu vou trabalhar, porque eu tenho teoria pro final. Eu quero trabalhar com a hipótese que foram todos destruídos, tá? Porque a Tá. gente vê o estranho, ele tendo assim uma mega dor de cabeça lá e surge o terceiro olho, que nem naquela variante corrompida, né? Mas pra mim não significa Uhum. que ele vai ficar corrompido que nem aquela variante, tá? Sabe por quê? Porque quando ele começou então a manipular o Darkhold, isso com certeza elevou os seus poderes, tanto que é por isso que surge esse terceiro olho naquela variante sinistra lá, né? Aquele cara do mal. Cara, mas então, ó, será que esse Doutor Estranho, ele tá, com certeza tá mais poderoso, ele vai flertar com um lado mais sombrio? Mas eu acho que não, Diego, porque como todos os Darkholds foram destruídos, talvez esse seja o motivo que vai dar uma amenizada nele, sabe? Então talvez Claro, ele pode ser. ele foi corrompido, ele poderia se tornar aquele cara, mas com o fato de todos os Darkholds serem destruídos, ele vai só ficar um cara mais poderoso, mas ele vai ter sempre esse embate dentro dele, um pouco de magia do caos. Só para fazer uma observação, nos quadrinhos, o Estranho, ele também, assim, tem um terceiro olho na testa, às vezes, mas daí é por causa do olho de Agamotto, né? Porque esse amuleto, dentre todos os poderes, ele pode, assim, rever eventos recentes, pode enxergar ali a verdade sobre a alma de uma pessoa. E daí, quando tu usa o amuleto para isso, geralmente ele abre um terceiro olho na testa. Né? Talvez eles possam adaptar isso, né, esse jeito do Agamotto para o novo poder aprendido do Doutor Estranho. A gente não sabe o que está acontecendo com ele. A gente vai ter que ser. É só teoria que a gente fala aqui, né? Vai ter que ser falado no próximo filme, sabe? Vão ter que explicar o que é esse terceiro olho. A gente vai ficar só teorizando, Diego. Não, é. Aí é aquela coisa clássica, né, assim, de tanto da Marvel fazer isso com a gente, né, deixar no finalzinho do filme, na cena pós-créditos, uma grande pulga atrás da nossa orelha, né, quanto também é uma coisa clássica até dos filmes meio de terror, né, vamos lembrar que esse é um filme que puxou muito pro lado do filme de terror, né. Filme de terror adora fazer isso, vai dizer, tu tem lá o assassino vai lá matando, 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 aí uma hora vencem o assassino, ufa, o assassino morreu, e sempre tem aquela última cena que o assassino voltou misteriosamente, vai dizer. Então, Boa. eu já fui pro cinema pensando nisso, eu fui pro cinema já me ligando nisso, eu pensei assim, cara, é um filme que tem o lado do seu terror. Vai ter uma última cena daquela clássica de filme de terror que, sem muita lógica às vezes, o meio que o assassino volta, aparece de novo, algo assim, sabe? Então, pra mim isso não me surpreende muito, mas claro que eu fico pensando, né, em possibilidades. Cara, acho assim, ó, pra mim, tá? Pra mim é um lance que não cai bem, esse lance de tipo assim, ai, a Wanda destruiu todos os Darkholds. Cara, pra mim isso não tá muito legal, sabe? Assim, cara, não tem um Darkhold em cada universo, ou quase isso. São quantos universos que existem? São dois, três, quatro? São infinitos, cara. A própria América Chaves fala isso, são muitos e muitos e muitos. E aí a Wanda, com dificuldade, acessava na possessão onírica uma outra Wanda, uma outra. Como é que ela foi lá e destruiu todos os Darkholds? Ela acessou todas as outras Wandas, né? Ela tá com esse poder todo, com esse domínio todo. Quando é que foi que ela evoluiu de uma para infinitas Wandas? Tipo, pra mim, cara, tá um lance meio estranho. Ou mal contado, ou não é verdade, mas nenhum dos dois caminhos, assim, me agrada muito, tá? Então esse lance aí de destruir é mais uma vez a Marvel querendo dizer assim, ó, chega de falar das joias, agora vamos falar de outra coisa, agora vamos falar de TechPix. Então, assim, é a Marvel ali dizendo, né, sabe? Porque, cara, com o multiverso tem joia do infinito em todo lugar, e a joia do infinito era um troço mega poderoso, e agora ninguém mais fala nela, né? Perdeu a graça, passou a Né? moda.
ninguém mais quer saber de Joia do Infinito. Mas tá cheio de Joia do Infinito aí nesses outros multiversos aí, né, cara? Ninguém quer pegar a Joia do Infinito pra fazer umas brincadeiras e fazer É, umas maldades. é o jeito Warif de resolver as coisas, Diego. Vamos acabar com o Exatamente. Darkhold, agora é multiverso Kang, a gente vai falar disso. Mas, Diego, Sim. vamos falar especificamente agora da cena pós-crédito, porque o Nerdverso aí, vamos dizer que profetizou aí faz um mês, Sim. tem vídeo no canal explicando toda a história da Clea. E tipo assim, não é um chute nosso do nada, e sim um estudo, conhecimento. A gente tá vendo a Marvel aí surfar na onda dos quadrinhos, e em 2022 a Clea, ela ganhou uma revista própria. Tipo, a Clea, pra quem não sabe quem é a Clea, vamos lá ver o vídeo, mas um resumão aqui. Ela é o grande interesse amoroso do Estranho nas HQs. Esquece Christine Palmer, não tem lá. O amor, assim, entre Clea e Doutor Estranho é 1000 vezes maior. Eles já se casaram. Atualmente, então, o Estranho nas HQs está morto. E a Clea é ela, assim, que assumiu o papel de Maga Suprema da Terra. E o melhor de tudo, meu, ela nasceu na Dimensão das Trevas. A Clea, ela é sobrinha do Dormammu. O Dormammu é o vilão lá do primeiro filme. Tipo assim, cara, a gente contou toda a história no vídeo, vão lá ver, tá demais. Procurem lá Nerdverso/cast, Nerdverso Espaço Cast no YouTube, né? Nosso canal do lá. Mas, Diego, assim, eu tô muito feliz porque, assim, ó, Foi demais, foi muito legal. tu gostou da A atriz, né? roupa dela, o uniforme tava muito massa. Eu adoro aquela atriz, a Charlize Theron, enfim, eu adoro ela, eu curto muito assim as expressões dela. Acho que ela tem muito essa vibe nerd, essa vibe, essa pegada, né? Não falo nem do Mad Max, cara. Nem esse aí eu nem até me pegou Ah, tanto esse filme assim. baita Não é um filme, filme hein? Meu Deus. Ah, não. que eu gosto tanto. Não, eu não sei. Eu admito que é Ah, um filme bom, mas não é um filme que me pegou tanto. E eu vou falar de um filme mega antigo, cara. Não sei se alguém vai conhecer. Aí desafio quem conhece aí me conta depois aí nos comentários lá no Nerdverso, né? O filme Aeon Flux, tá? Que é um filme bem nerdzão, assim, que ela fez há muito tempo atrás. Foi daí que eu conheci ela. E então ela é muito dessa área e fiquei muito feliz de ver ela. E o Leandro cravou, hein? Falou, vai ter a Clea, vai ter a Clea. Não tinha nenhum indício, cara. Nada nos trailers dizia que isso poderia acontecer. Então aí é mérito do Nerdverso mesmo. Parabéns, Leandro. Mandou bem demais nessa. e a gente fez um vídeo há um mês atrás contando toda a história, trajetória dela dos quadrinhos e fazendo uma aposta, né? Vai que a gente ganha essa aposta. Cara, e bom demais mesmo, meu. Mas, voltando pra cá, lembra que eu falei lá, tem que gravar o que é incursão? Porque a Cleia, ela chega lá acusando o Strange de incursão, né? Lembrem de novo, é quando duas realidades elas vão se colidir no multiverso, né? Óbvio, né, meu? A Wanda tá brincando lá de magia do caos, depois vem o estranho, começa a invocar o morto, óbvio que ia ter consequências. Talvez o terceiro olho até seja um sinal dessa incursão chegando, né? Pensando agora, sei lá, né? Mas muito bem, a Cleia ela chega abrindo assim o tecido da realidade, ela surge lá com um portal direto para a dimensão das trevas. Eu só achei, Diego, que foi assim muito rápido o convite assim, e o estranho ele aceitando, sabe? Já Ah, pulou. beleza. Sim. Mas, Isso ô aí meu, é a galera, isso aí é a galera enlouquecida, assim, fazendo festa e chega alguém e convida, vamos pra casa do fulano, vamos. O estranho, muito louco, né, meu? O cara pulou na dimensão da treva, não, assim, sem nem pensar. o Cara, terceiro ali foi. olho O terceiro olho deixou ele louco, né? Tá de tequila, assim, pegou. Tu viu? E o manto virou uma manta, né? O Sim, manto sim. E o pegou a manto tá manta. com remendo, tu viu? E o manto tá com Aham. remendo, tu viu? É tipo quando eu rasgava minhas calças e minha avó consertava. Ela botou só um remendo ali no manto ali. Eu não curti muito, cara, aquilo. Não achei legal o Ô, meu, remendo no manto. Mas só enfim. lembrando que nas HQs o Rintra, que é aquele minotauro lá, ele que Aham. uma vez ele aparece, quando ele aparece é pra consertar, ajudar, não é ele que conserta, mas ele ajuda a Ah, consertar o legal. manto. Tipo assim, mano, não tem nada a ver, né? Não foi ele que consertou. Foi a Christine Palmer, né, Sim. que Foi consertou Cristina. lá. Aham. Mas o que eu Sim. tava falando? Eu acho, cara, que agora a Marvel tá preparando o terreno pra fase 5, que pode ser Guerras Secretas. Eu acho isso bem possível, sabe? Que o próximo grande evento seja a colisão de duas realidades, porque nos quadrinhos a saga que teve recentemente, acho que foi 2015, tem assim, ó, tem duas terras indo se colidir. No final, assim, eles conseguem fazer com que elas coexistam ao mesmo tempo. É tanto isso que o Miles Morales vem parar no universo 616, sabe? Mas, cara, é muito legal essa saga, porque uma das maneiras de tu se salvar da incursão
é tu destruir por completo a outra Terra. Tipo, é uma decisão meio sombria lá que nas HQs os Illuminates vão ter que decidir se vão tomar ou não, né? Porque tu vai matar todo mundo da outra Terra, tem pessoas idênticas a ti lá. Então, mas se tu faz isso, se tu destrói aquela Terra que tá indo se colidir contra a tua, as duas realidades elas se preservam, elas ficam a salvas, né? Então, cara, é muito bom. Fica a leitura aí, Guerras Secretas 2015. Mas eu viajei legal, cara. Eu queria dizer, na verdade, que tá quicando, cara. Tá quicando a bola, assim, pra Marvel, pra apresentar Guerras Secretas. Seria um jeito de, no final, assim, juntar duas realidades e os mutantes surgirem. Eu sempre preferi, Diego, eu não gosto muito dessa teoria, assim. Eu sempre preferi que os mutantes, eles sempre existiram na Terra 616, que a gente chama agora, mas, tipo assim, eles nunca se mostraram, sempre viveram escondidos por causa do preconceito, sabe, que eles sofrem. Tipo assim, a Marvel trabalhar isso do preconceito seria demais, Sim, demais. sim, 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 sim. Mas Boa, talvez perfeito. seja uma boa ideia trazer, talvez eles também façam isso do preconceito vindo das Guerras Secretas, uma outra raça de outra realidade e as pessoas não aceitando eles, né? Talvez seja um lado para trazer os mutantes que ainda ninguém falou, né? Apareceu o Xavier aí, mas o cara é de outra realidade. Sim, sim, sim. E essas aparições que a gente teve aí, a gente não sabe o quanto que elas vão seguir adiante desses Illuminati, porque eles todos morreram, né? Foi mais uma brincadeira. Ah, pegaram o mesmo ator lá do Raio Negro, pegaram o Xavier, né? Trouxeram a Capitã Carter, a Maria Rambeau. Então foi uma brincadeira, assim, né? Podem investir? Podem seguir, mas não tem nenhum compromisso com isso, né? Acho que só o John Krasinski, que esse sim deve vir, né? Ah, Ali tomara. vai aparecer. Ali vai vir, ali eu acho que vai vir. Eu Mas mando fora Pix pra isso, Marvel. Eu mando um Pix pro Kevin lá, pro Feige, é, pra ah, fechar aí o então contrato. agora eu levei fé. Agora eu levei fé. Cara, eu não sei se tem mais alguma coisa assim do filme que tu quer trazer, senão eu Não, queria trazer só algumas referências que eu tentei catar aí pra galera lá, né? manda, manda. Já que o filme não tava assim dos mais, que nem tava Spider, né? Eu tentei arregalar meus olhos e olhar pros cantos da tela pra ver o que eu achava pra vocês. Então, tem um dos momentos que a gente vê ali os meninos, né? O Tommy e o Billy, né? Os filhos da Wanda que ela tanto procura. Lembrei agora. E aí eles estão vendo TV, e aí na TV tá passando Bambi, né? Dá pra ver a menina caminhando com aquele monte de animaizinhos na selva, né? Então tá passando Bambi, que é um filme da Disney, né? Então A a Disney Disney vendendo seu brincando peixe, com né? isso, né? Claro, brincando com isso, né? Aliás, isso é um tipo de easter egg que ela faz bastante nos desenhos, né? A gente direto tem um desenho animado que daí aparece um brinquedinho do Toy Story, ou então aparece um bonequinho do Rei Leão, essas coisas, esses easter eggs a Disney adora fazer, né? Então esse é uma referência que eu queria trazer aqui para vocês. Uma outra coisa que eu tava pensando, Leandro, eu tava conversando contigo, né? A gente vai trazer agora aqui pro pessoal, é uma possível, mais uma vez, leitura poética, né? Eu adoro viajar, não sei quem é que gosta de viajar comigo, mas olha só, se tu pegar o nome do filme, né, cara? O nome do filme é Multiverse of Madness, o nome em inglês, né? E se tu pega então esse subtítulo do filme, as iniciais Multiverse of Madness, tu vai formar então a sigla MOM, né? Que se pronuncia mom. E mom é o jeito carinhoso que um filho chama sua mãe em inglês. Então, mom significa mãe, mãe dito pelas palavras de uma criança. Quando a criança chama sua mãe, ela fala mom. Então, galera, olha só que loucura isso. Ó. Multiverse of Madness, se tu pega as iniciais, fica mom. Quem é que é a mom? É a mãe, a Wanda, a mãe que está enlouquecida atrás dos seus filhos. Então a gente tem aí a possibilidade de que a galera tenha brincado com esse nome. Claro que é um pouco estranho pensar em tudo isso, né? Eles já teriam que estar com esse roteiro já bem encaminhado lá no painel da Marvel, lá logo depois do Ultimato, porque já lá naquela época, lá quando eles avisaram que a gente ia ter Blade, quando eles avisaram que a gente ia ter She-Hulk, lá naquela vez eles já tinham o nome do filme, né? Multiverse of Madness. Nem o nome da Capitã Marvel já estava pronto ainda, né? Naquela época era Capitã Marvel 2, depois que mudou para The Marvels. Então o título já estava pronto naquela época. Então, não sei se chega a ser tudo isso, Ah, né, cara? cara, Mas eu acredito que é sim. legal, né, pensar nisso, né? É Como muito a legal gente, pensar nisso, vai dizer. sim, a gente falou no podcast passado que o Kevin Feige fez um retiro aí que planejou os próximos 10 anos. Então, pelo menos o plot da Feiticeira Escarlate ser, assim, a vilã, acho que tava, Sim, entendeu? sim. Talvez, E ir eu não atrás dos filhos, duvido. né? Pelo menos isso estava pronto, né? É. E mais a Pelo menos série isso estava dela, pronto. sabe? Com a Disney Plus chegando, os caras têm planejamento, assim, há muito tempo. E daí, a Agatha faz sucesso. Vamos meter mais uma série aqui, ó, fez sucesso.
né? Daí começa, espero que não seja só por dinheiro também, né? Mas, cara, eu nem sei mais o que falar do filme, só lembrar então que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é um ótimo filme, mas não é um mega evento como foi Spider, Ultimato, Guerra Infinita. Ele arrisca ali lugares onde a Marvel nunca ousou chegar, mas também tem aquele pezinho na fórmula que fez a Marvel ser bilionária, né, cara? Então, ela fez o que a Marvel ser o que é hoje. O filme, pra mim, oscila, tá? É ótimas batalhas, a gente gostou de todas as batalhas, não tem nada assim. O que a gente queria era mais, era uma batalha mais épica. O roteiro é simples e frisando de novo que a Marvel, ela estragou sim o filme, largando o trailer sem parar. Eu espero que Thor, meu, não seja assim, só mostram mais um trailer pra mostrar o vilão, porque a gente não tem nem visual e, tipo assim, agora é maio, o filme é daqui 2 meses, tipo assim, não tem quase nada, e tomara que continue assim, É, Diego. Mas fala tá aí. bom, tá legal assim. Não, tá legal assim. Eu só queria trazer mais uma referência que até foi tu que me alertou, que é aquela maga, né, que ajuda o Wong quando o Wong tá aprisionado pela Wanda lá em Camartage, Verdade. né? E ela vai lá e se sacrifica pra destruir o Darkhold. E aí quem é aquela personagem, Leandro, que parece ser só mais alguém ali que tava por ali, né? Mas nas HQs quem é aquela personagem? Ela é a Sarah nas HQs, é um interesse amoroso do Wong, né? Até dá pra ver uns olhares entre eles, né? Ficou bem subentendido aí só pra quem conhece mesmo. Ela até tem um bonequinho, tem um bonequinho dela dos Funkos pra comprar, né? Mas foi bem rápida a Boa. participação, né? Talvez ela tivesse alguma outra importância aí, cortaram, coitada, né? Uhum. É, não, só pra avisar o pessoal aí. E uma coisa que também me deixou um pouquinho chateado foi que o Shuma Gorath ficou pouco, né? Eu gosto dele, mas foi uma participação um pouco mais rápida, né? Te confesso até que aquele outro demônio, que eu acho que não era o mesmo, né? Mas que matou o Defender, aquele outro demônio, eu até achei ele mais legal, assim, mais assustador do que o próprio Shuma. O Shuma Gorath tava meio atrapalhadão, né? Foi Né? vencido Ele meio rápido. foi, ele foi reduzido a um demônio ali, um caçador de recompensas chamado pela Wanda, né? Só isso. Que pena, Boa. seria um grande vilão, assim, pra um vilão pra um Uhum. filme mesmo, sabe? Mas sei lá, Diego, Sim, quer falar mais algum? inclusive tem o livro de Shumagorat, né, que também poderia ser incluído nessa história dos livros aí, né? Temos Darkhold, temos o livro de Vishante, tem mais alguns livros. E aí poderia ter, É, né, o livro de Shumagorat, dá pra puxar uma história legal em volta aí. Mas enfim, acho que é isso, cara. Acho que entregamos bastante coisa e aí o que a gente não entregou aqui, a gente vai entregando nos stories, nas sim, postagens, sim. enfim, em outros momentos aí a gente vai trazendo mais pra vocês. Tem ainda Só, bastante pra gente dissecar do filme, mas o essencial a gente trouxe. sim, só pra acabar, então, pra mim vai ser a parte mais difícil, que eu não sei até agora, a nota, Diego. A nota do filme, eu tô pensando Mas se tu nos quiser, eu vou outros antes. filmes. A minha eu não vou mexer mais. A minha eu Ah, não vou mexer. não, eu vou falar a minha, cara. Eu vou baixar minha nota porque eu queria, me decepcionou assim, a Marvel me decepcionou. Vou dar 8,5 pra Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu queria dar um 10, eu fui sim com o coração aberto, com o peito aberto, mas esse roteiro mais simples, sabe? Mas 8,5 é uma baita nota. Oh, meu Deus, não é Sim, assim sim, um sim, sim. desastre, sabe? 8,5 acho que tá bom Sim. assim pra Doutor Estranho. Que pena, que pena. E não, talvez não seja o Ah, melhor não, filme do ano. mas eu acho que pra um filmão desses, não digo um filmão desse, mas acho que pra um filme como se propõe, eu acho que 8,5 é uma nota baixa pra toda a proposta que o filme tinha. Esse filme vinha aí pra 9,4, 9,5, ele vinha com essa hype, né? Pra tu chegar a dar 8,5, esse filme ele te decepcionou bastante, assim, é a impressão que eu tenho, tá? A minha nota pra esse filme, então, eu vou baixar um pouquinho do que eu tinha planejado antes, mas a minha nota vai seguir acima de 9, tá? Minha nota vai ser 9,1 para esse filme, tá? Porque quando alguma produção da Marvel ela segue na história principal e ela mexe com coisas que eu acho muito legais, eu costumo passar pano e defender. Então, por mais que a gente tenha bastante crítica aí, eu continuo gostando do filme e vou então segurar esse 9,1 aí para esse filme que eu gostei bastante e quero rever para tentar pegar mais alguns detalhes aí. Perfeito, então. Nosso podcast fica por aqui. Agora acabou tudo da Marvel. Semana que vem a gente vai ter um podcast. Vamos pensar no que a gente vai elaborar. Obrigado a todo mundo que nos ouve aí. Compartilhem o podcast no Instagram, nos marquem que a gente reposta. Pode ser também na nossa gravação ao vivo, não, né? Nossa gravação em vídeo do YouTube. Repostem Isso. lá nossas carinhas, nossos rostinhos aqui, as expressões que a gente faz quando não Boa. concorda com o que o nosso amiguinho tá falando aqui. Mas é isso, pessoal. Obrigado, assim, de coração. Continue mandando mensagem, curtindo nossos posts lá. E
semana que vem aí a gente se encontra novamente por aqui. Fala, Diegueira. Valeu, valeu. Não, é isso aí, falou tudo, falou demais, mandou muito bem, Leandro. Podcast aqui pra gente ficar só realmente discorrendo sobre o filme, porque a gente não precisa ficar explicando nada, não. A gente já tinha explicado tudo no podcast antes do filme. Dessa vez a gente mandou bem demais aí e a gente narrou o filme. Até comentar, né? Um amigo meu aí, professor de física, né? O Diego Sábica, que veio trocar uma ideia comigo aí agora quando eu fiz alguma das postagens, ele falou: Ó, vou ver amanhã, mas até tinha parado até parei de seguir o Nerdverso porque não queria ver mais nenhum spoiler. Depois de ver o filme, vou voltar a seguir o Nerdverso e depois de ver o filme, vou ouvir o podcast de vocês. E aí eu alertei ele, eu falei, bah, então não assiste o podcast que a gente postou antes do filme, porque esse podcast a gente já tá narrando quase todo o filme. Avisei para ele isso, né? Então fica aí o aviso para vocês também, mas quem chegou até aqui certamente já tá ouvindo porque já viu o filme ou porque não tá se importando com isso. Galera, muito obrigado mais uma vez pela audição de vocês e por quem tá assistindo aqui no YouTube. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência que vocês estão nos dando. A gente chegou agora aí a 15 mil nesse momento seguidores no Instagram, isso é muito legal, né? Em um ano de Nerdverso a gente já está chegando nesses números e também estamos aí mais uma vez na parada, né, do top 20, já tivemos também no top 15 do Spotify e tudo isso se deve a vocês. Muito obrigado por tudo. Mas é isso, Leandro. Um grande abraço para todo mundo que está acompanhando. Continuem seguindo a gente e veremos aí o que nós vamos trazer nos próximos podcasts, mas certamente conteúdo de muita qualidade para vocês. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.